Oi pessoal, eu sou a Mari Moura e essa é a 9ª aula da oficina de fotografia que eu e a Meire estamos lecionando pela Prefeitura de Franco da Rocha, através da Secretaria de Cultura, pelas oficinas culturais em casa. E hoje a gente vai falar sobre o obturador e a velocidade do obturador. Na semana passada a gente aprendeu sobre o diafragma e o que ele influencia na captação da luz que entra na câmera para realizar a sua foto. Como a gente já falou também, o diafragma, que a gente aprendeu semana passada, está junto com a velocidade do obturador, que a gente vai falar hoje, e com o ISO, que a gente vai falar na semana que vem. Na semana passada eu mostrei essa mesma câmera para vocês, e eu mostrei que o diafragma estava localizado dentro da lente, certo? O obturador, que é o que a gente vai falar hoje, ele está localizado aqui, dentro do corpo da câmera. Essa, como é uma câmera de filme, né, a gente consegue ver uma das cortinas do obturador aqui dentro. Aqui é uma cortina, né? Essa cortina, ela se abre e fecha. São duas cortinas, né? Uma na frente e uma atrás. Ela segura a luz para que vá para o seu sensor, que no caso, o sensor que produz a foto, né? Como no filme, né? Ela segura a imagem no seu filme, quando o filme for inserido aqui, né, no caso. Como estamos falando a maioria hoje de câmeras digitais, então é um sensor, né, que é o que produz a sua foto. Então é isso. Falamos de um elemento que está dentro da lente, que também controla a luz, né, porque afinal de contas tem que ter a lente para que entre a luz na câmera. E agora estamos falando de um elemento que está dentro da câmera. E o obturador, ele é responsável pelo controle do tempo de luz que entra na sua câmera, que vai formar a sua imagem. Então, quando você controla, por exemplo, pelo diafragma, a quantidade de luz que vai entrar, no obturador a gente está controlando o tempo do disparo. Então, quando você clica para disparar uma foto, é quando o obturador se abre para jogar a luz para o sensor e formar a imagem. Esse tempo de disparo a gente chama de velocidade do obturador. O obturador, então, fica na frente do sensor. Ele é formado por duas cortinas. Então, quando a luz passa pela objetiva, a primeira cortina se abre para que a luz entre, ela se fecha. A segunda cortina se abre para que a luz seja reproduzida no sensor. Então são essas duas cortinas, né? E o tempo que o diafragma abre e fecha, que essas cortinas se movimentam, ele é controlado por você que está fotografando. Então, quando você aperta o botão de disparo, antes de você apertar esse botão, você controla o tempo do obturador, que geralmente é medido em frações de segundos e segundos. Vai ter mais ou menos uns 30 segundos nessas câmeras DSLR que a gente fala aqui no curso. Na câmera, essas frações de segundo é sempre representado por uma fração, né? Então vai ter lá, por exemplo, 1/125, 1/250, 1/2000, né? Esse 1 por exemplo, quando tem 1/2, é exatamente como na fração, é meio segundo que está captando. Aí quando a gente tem 1/8, por exemplo, é 1 segundo dividido por 8 frações. 1/250 é 1 segundo dividido por 250 frações. E uma parte dessas frações, uma fração dessa, que é a velocidade do obturador que vai formar a sua imagem. Então, tem 1/2000, a gente sabe que quanto maior o número, né, 1/2000 é uma velocidade muito rápida, muito mais rápida do que 1/250, por exemplo. Então, é a partir dessas frações que a gente vê. Quando já está em 1 segundo, 30 segundos, por exemplo, aí tem lá um número seguido por 2 apóstrofes. Uma exposição longa, né? Então, uma exposição de 30 segundos, por exemplo, vamos imaginar você batendo a foto. Definiu 30 segundos, bateu a foto, a janela, né? Essas cortinas do obturador, elas vão ficar abertas. Então, eu estou batendo a foto. Quando ela está aberta, o que acontece? Está entrando a luz. Nesses 30 segundos está entrando muita luz. Então, como tem muita luz entrando, geralmente velocidades para usar segundos, né? A gente usa sempre milésimos de segundos para congelar. Ou então, quando você quer pegar um movimento, você pode começar a usar segundos, né? Mas geralmente nas fotografias de eventos, na maioria das fotografias a gente usa as frações de segundos, que são disparos muito rápidos, né?
É mais rápido do que, por exemplo, o piscar de olhos. Nas longas exige ambiente escuro, então, por exemplo, muita gente faz à noite, quer fotografar o céu, por exemplo. Então eu vou lá, coloco um tripé, porque eu não consigo ficar muito tempo segurando a minha câmera entrando luz, porque qualquer movimento que eu faça, a câmera, essa luz vai entrar dessa maneira, né, tremida. Então eu coloco um tripé, deixo a minha câmera muitas vezes no bulb, né, porque 30 segundos é o máximo de definição de tempo lento no obturador da câmera. O B, que a gente vai falar um pouquinho, é o modo bulb. Bulb quer dizer que você vai ficar segurando o botão de disparo, o obturador vai ficar aberto. O tempo que você quiser. Quando você não quiser mais captar essa luz, você solta. Só que longas exposições realmente exigem ambientes muito escuros. E depende muito do que você quer fazer, né? Então, light paint, que a gente fala um pouquinho também no material complementar. Light paint é desenhar com a luz, então muitas pessoas usam uma lanterna. E aí você deixa a câmera captando a luz. Light paint é feito à noite, né? Porque são ambientes muito escuros. E aí você pode escrever com a lanterna, você pode fazer um movimento com a lanterna seguindo o seu corpo. E aí, com o sensor, né, aberto, entrando a luz no tempo que você quiser, você vai conseguir captar esses movimentos do rastro da luz, que é o light paint. Então, geralmente, na fotografia do dia a dia, a gente usa frações de segundo, porque a maioria das pessoas, por exemplo, fotografam com a câmera na mão. Então, você vai fotografar um disparo rápido. É muito rápido, né? Então, pensa que 1/4000 é muito rápido. Outro exemplo também de longas e curtas exposições, né? É quando, por exemplo, você vai fotografar um trânsito. Só coloca um tripé, por exemplo, em cima de um viaduto, né? Embaixo tá passando os carros. Quando ela coloca esse tripé, ela deixa a câmera numa exposição longa. Por quê? Porque ela quer pegar os movimentos do carro. Como vai entrar luz o tempo todo, os carros vão sair naqueles feixes de luz que a gente vê nas imagens. Agora, se eu estou fotografando o trânsito está rápido, eu quero pegar um carro só passando, né, o movimento atrás, mas eu quero pegar um carro certinho, geralmente eu coloco uma exposição rápida e eu faço o movimento de seguir esse carro. Então eu quero pegar o carro focado, né, o carro certinho, então eu faço uma exposição rápida, né, um clique rápido, para que eu consiga pegar esse movimento desse carro, e geralmente eu sigo esse carro. A velocidade curta vai fazer o congelamento da imagem. Também tem uma velocidade média, né, que você pode utilizar quando o tempo do disparo nem tá tão lento, nem tá tão rápido. Então você, como fotógrafo, com o tempo, vocês vão se acostumando com esses conceitos e vai escolher qual tempo que você vai utilizar, né? Então, se você quer pegar um pouco de movimento que não fique tão desenhado como no light paint, como nos exemplos de exposições longas, você pode sim usar uma exposição média. O exemplo do catavento, aí tem lá velocidade alta, velocidade média e velocidade baixa. São 3 velocidades que dão efeitos diferentes para uma mesma imagem. Mas a gente está falando aqui desses 3 elementos que controlam um princípio básico da fotografia, que sem ela não existiria, que é a entrada de luz, para que a gente forme as nossas imagens. Acho que é isso sobre a velocidade do obturador. Na semana que vem, a gente vai para a 10ª aula, que vamos falar sobre o ISO e sobre esses 3 elementos, essa tríade da fotografia juntos. Até a próxima. Quem puder, fique em casa e se cuidem.